Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, sou doutor em engenharia de informação focado em bioinformática. Este podcast é focado na mente ateísta. Os tópicos serão bem variados, mas em geral o objetivo é ajudar a entender como vai ser um Brasil mais ateísta, como vai ser um Brasil mais secular. O que muito possivelmente será resolvido, quais são os conflitos atualmente que são criados por questões religiosas, dogmáticas. Então o objetivo é servir como um ponto de reflexão para ateístas ou pessoas que sejam interessadas na mente ateísta. Então, nosso objetivo é, em cada episódio, tratar de forma diferente ou de forma bem variada a mente ateísta. Inicialmente, eu vou produzir os episódios eu mesmo, mas nós vamos ter possivelmente convidados, qualquer pessoa que conheça um ateísta que tem uma certa influência e queira sugerir para o podcast para ser entrevistado, para a gente bater um papo, ou até mesmo se você tiver qualquer influência no ateísmo brasileiro que tem algum tipo de importância no mundo do ateísmo brasileiro, você está convidado a participar. Eu sou autor de vários livros e os meus últimos livros têm sido focados em ateísmo. Eu sugiro eu peço gentilmente que conheça os meus livros na Amazon, no Google Books e também conheça meu canal do YouTube, onde esse podcast vai estar disponível com episódios extras e também será disponível, todos os episódios do podcast estão disponíveis no YouTube com a adição de mais episódios. Então se inscreva no meu canal do YouTube e deixa seu like, suas estrelas, dependendo de qual plataforma você estiver usando. Então, bom aprendizado. Não preciso do céu, nem de inferno pra temer. Sou apenas um ser tentando entender, e o pensamento me faz viver. Estou tão cansado de culpas, de pecados que não são meus. Eu sei, mas o que posso fazer? Preciso de espaço pra ser. Me deixe viver. O céu é só uma promessa. Eu tenho pressa, vamos nessa, caminhar com os pés no chão, buscar minha razão. E o pensamento me faz viver. Estou tão cansado de culpas, de pecados que não são meus. Eu sei, mas o que posso fazer? Preciso de espaço pra ser. Me deixe viver. Me deixe viver. Preciso viver. Olá a todos, eu sempre começo fazendo um teste, né, para ver se o som está chegando bem. Se o som está chegando bem. Momento. Sempre começo com um teste. Ver se eu estou chegando bem. Vamos ver aqui. Tá chegando bem. Tá chegando bem. Olá a todos. É com muito prazer que eu inicio mais um podcast Mente Ateísta. Esse canal é um canal de programação, né, programação de computador. Ele não é um canal sobre ateísmo, sobre religião.
Mas eu tinha planejado trazer um convidado, então eu pensei em trazer um convidado para esse canal, em vez de fazer no meu canal convencional, que é o canal principal. E eu também tive alguns problemas técnicos com o meu canal convencional e acabou que eu não consegui fazer nele, eu acabei deixando de fazer nesse canal. E, e também tem a questão de que esse é o canal de programação. Para quem não é familiar com o canal, esse é um canal que geralmente tem focado em programação JavaScript, né? Quando eu terminei o meu pós-doutoramento, eu terminei o pós-doutoramento, eu criei esse canal, porque na época o objetivo era compartilhar alguns conhecimentos que eu havia acumulado. Eu pensei, vai ser muito legal ter um canal onde que eu possa dividir esse conhecimento. Então eu criei esse canal. Esse canal inicialmente ele era focado em esse canal inicialmente ele era focado em Ministack, né? O Ministack é um conjunto de tecnologias desenvolvida pela Google que você pode criar sites, né? Você cria o site basicamente do zero, né? Você usa JavaScript para criar sites. E quando eu comecei a criar esse canal, eu comecei a trabalhar com o Mongoose, né, para poder criar banco de dados. E se você olhar um dos primeiros vídeos desse canal, ele foi sobre Mongoose, foi um dos vídeos que mais deu popularidade. Eu estou planejando, eu tenho vários cursos na Udemy, e a Udemy ela começou com um novo sistema de ranqueamento de cursos, né? Agora você precisa manter o curso sempre atualizado, sempre isso acaba dando muito trabalho, né? E como agora eu estou escrevendo livros, eu estou concentrando mais na questão do ateísmo, estou publicando postagens e blogs no nosso blog, que vocês vão poder conhecer agora sobre ateísmo, tem publicado mais de uma postagem por dia, e isso tem criado tem criado em mim uma certa dificuldade de manter a Udemy atualizada. E eu estou planejando trazer para esse canal alguns dos cursos, né, gratuitamente. Eu já comecei a colocar alguns cursos gratuitamente, mas os cursos estão disponíveis na Udemy. Alguns deles são gratuitos, né, como o curso de redes neurais, né. Redes neurais é a inteligência artificial por trás do ChatGPT. O ChatGPT é uma rede neural. E eu decidi, eu estou aos poucos trazendo, mas como eu disse, como eu estou focando em escrever sobre ateísmo, um blog sobre ateísmo, acabei de publicar um novo livro sobre ateísmo, e para mim é difícil, até impossível, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então eu prefiro focar, né, em um conjunto de atividades. E a escrita para mim ela é bastante prazerosa e também exige bastante. Então eu costumo me dedicar bastante ao processo de escrita. Então eu não tenho tido tempo para esse canal especificamente, mas eu notei que, mesmo sem ter muito interesse, ele recebeu alguns números de inscritos, mesmo sem ter aquele certa dedicação que geralmente eu costumo ter com os outros canais. Então, esse canal especificamente é de programação. Mas hoje nós vamos falar de um tópico que eu achei bastante interessante, né? Um tópico que sempre me chamou atenção, porque assim, nós temos o ateísmo, né? O ateísmo, para quem não sabe, para quem ainda não está familiarizado, é a negação da existência de Deus, né? O ateísmo é somente a negação da existência de Deus. Nós vivemos em um país cristão, né? O Brasil é um país de maioria cristã, né? Os números de cristãos no Brasil chega a ser 80% de cristãos, né? O número de ateus no Brasil geralmente não chega nem a 1%, né? Depende de qual estimativa você faz. Algumas estimativas colocam em torno de 8%, outras estimativas colocam em 10%, algumas estimativas colocam em 1%. Tudo vai depender de como você faz a pergunta, né? Porque o que é o ateísmo? É a negação da existência de Deus. E como nós vivemos em um país cristão, né? Uma das coisas que eu estou discutindo, eu tô escrevendo o meu próprio livro sobre por que eu não sou cristão, né? Que seria uma espécie de comparação, uma espécie de cópia inspirado em um livro do Rousseau, né? Bertrand Rousseau, foi um pensador ganhador do Nobel de Literatura, que escreveu um livro Por que Não Sou Cristão, né? E o livro dele é um dos livros mais citados entre os ateístas, né? Eu decidi criar a minha própria versão, né, desse livro, Por que Eu Não Sou Cristão. E às vezes, quando você pensa sobre assuntos um pouco mais teórico, mas o Brasil é um país cercado de cristãos, né? As escolas são desenhadas para o cristianismo. O sistema educacional ele não educa os jovens e as pessoas a questionar a religião. A religião ela é colocada em um status de sagrado, e sagrado significa que você não pode questionar. Então, assim,
Então me fiz a pergunta, será se os programadores de computador, né? Será se eles são, será se eles são menos ou mais religiosos? Eu tinha um convidado de hoje, né? Se vocês, para vocês que viram lá no Facebook, eu fiz uma divulgação no Facebook, eu tinha um convidado, mas ele teve um imprevisto de última hora. Mas como eu já tinha feito a divulgação, já tinha divulgado bastante, eu decidi manter, né? Eu sempre checo o som, só para ver como é que tá a situação. Vocês podem sempre me falar, né, se o som tá chegando bem, mas eu sempre gosto de checar o som, mas vocês podem sempre me avisar, que me ajuda também, né? Mas eu gosto sempre de checar, né? Eu tinha um convidado hoje, né? O convidado, ele teve um imprevisto, e como eu já tinha feito uma divulgação, eu sempre faço uma divulgação pesada, eu decidi manter, né? Eu decidi manter o horário, porque ele me avisou hoje, né? Aí eu já tinha feito uma divulgação pesada, então eu decidi manter o horário. E o nosso convidado de hoje, né? O nosso convidado de hoje acabou que ele não vai poder aparecer, né? Quem sabe ele apareça numa live futura. Ele também é um programador, né, de computador. Ele publicou vários livros também na área de ateísmo. Eu achei interessante, né, trazer. Mas como eu sou programador, né? Como eu também sou programador, eu senti que dá para me fazer a live sem problemas. Eu tô planejando a live para durar 1 hora, né? Que é geralmente o tempo que eu tô me policiando para manter as lives em 1 hora. Já me chamaram a atenção no podcast, pessoas que ouvem um podcast, de que a live mais de 1 hora fica um pouco cansativa. Realmente fica um pouco cansativa até para mim, né? Quando eu posteriormente vou fazer a edição da live. Então eu vou fazer da seguinte forma, né? Lembrando, eu sou programador e eu sou ateu, né? Eu sou um ateísta programador. Então, eu achei uma excelente oportunidade. Eu vou apresentar para vocês, nessa live, duas pesquisas que eu fiz em grupos de programadores no Facebook, né? Duas enquetes, né? E também vou apresentar para vocês também um questionário que eu fiz. Eu criei uma discussão no site Quora, né? O site Quora, para quem não sabe, é um site que você pode fazer perguntas, né? E as pessoas respondem suas perguntas, né? E a pessoa de programadores, a pergunta será se o programador ele é mais cético, né? Será se ele é mais religioso ou menos religioso, né? Porque assim, eu já fiz essa pergunta em várias áreas, né? Eu já fiz essa pergunta na área científica, eu já fiz essa pergunta, e eu acho legal a gente entender a relação entre religiosidade e áreas específicas, né? Será se algumas áreas de conhecimento, como programação, pesquisa, será se algumas áreas têm uma tendência maior para a religiosidade? E será se o ateísmo ele é mais prevalente em algumas áreas de conhecimento? Será se existe um efeito, né, que é muito descrito, eu falo muito no meu livro, que é o efeito de criar compartimentos, né? O cérebro humano tem uma capacidade incrível de criar compartimentos, né? Que quando você vê pessoas extremamente inteligentes, né, que são religiosas, fica sempre a pergunta, né, como que essa pessoa consegue fazer isso, né? Tem uma das pessoas conhecidas pelo ateísmo, que é o Daniel Dennett, né? O Daniel Dennett falava que um dos segredos é você você desviar o assunto, né? Você nunca fala de um assunto, né? Eu já tive essa experiência várias vezes, né? Eu acho que vocês também já tiveram, de você tentar puxar religião, tentar falar de religião com algumas pessoas e as pessoas ignorarem o assunto, né? Eu já tive essa experiência teve um evento público onde que eu moro, e esse evento sempre tinha gente rezando no evento, né? As pessoas sempre rezavam no evento, né? E uma vez eu decidi falar, né? Decidi me levantar e falar, e falei. E depois pelo WhatsApp eu conversei com a moça, né? A moça me entrou em contato comigo e falou: ah, que legal que aquilo que você falou, só que ela se referia a outra coisa, né? Que eu falei, né? E a gente conversou. Só que eu tentei também empurrar o assunto da religiosidade, né? Talvez eu queria pedir o pessoal, já havia pedido, mas pedi para ela insistir para não ficarem rezando no evento, porque é um evento público, né? Um evento para discutir problemas da região, não para ficar rezando. Ela meio que ignorou, né? Ela fez aquela coisa, muito obrigado pelo retorno, mas fingiu que não ouviu, desviou o foco, né? Focou. E é isso que as pessoas fazem em geral, né? As pessoas em geral, para não evitar conflito, né? Eu também tive a experiência recentemente de conversar com a diretora de uma escola onde eu estudei e pedir ela para retirar a Bíblia da frente da escola e colocar a Constituição brasileira. Ela também deu uma esquivada, eles dão uma espécie de esquivada para não tocar no assunto, né? Porque a religiosidade no Brasil, ela é considerada uma coisa sagrada. E dentro do mundo dos programadores, eu acredito que isso também deva acontecer, né? Só que a pergunta que a gente deve se fazer
Será se essa religiosidade ela tem algum efeito negativo? Na minha opinião, na área de pesquisa científica, tem sim um efeito negativo. A área de programação de computadores, eu gosto de dividir ela em duas áreas, né? Assim, essa divisão é minha, né? Tem a ver com a minha experiência. Eu divido ela na área de Java e JavaScript, né? Eu comecei minha vida de programador com Java, né? Eu fui para faculdade, aprendi na sala de aula, aprendi Java, né? Java era ensinado em sala de aula. Eu cheguei a fazer uma vez uma pesquisa em um grupo Java, né? De Java, que eu acabei não conseguindo fazer essa pesquisa no grupo, né? Eles não deixaram, mas eu consegui fazer uma pesquisa anterior, mas não sobre religião, no qual eu tentei medir a escolaridade dos programadores Java, né? O que me deixou surpreso é que a maior parte dos programadores Java tem curso superior, né? Se a maioria tem curso superior, a chance é altíssima, né, de que tem um número altíssimo de ateu entre os programadores Java, né? Isso eu não consegui medir, mas eu chutaria de que tem uma presença muito alta de ateus e agnósticos dentro do mundo da... Eu queria deixar para vocês eu fiz uma enquete aí, né? Eu queria convidar vocês a participar, né? Tem uma enquete que eu fiz aí, no qual na enquete eu estou perguntando se vocês é programador ou programadora. Lembrando que o mundo da programação, ele é geralmente machista, mas tem mulheres também. Não, No véu da noite, a cidade em chamas. O eco da razão se apaga nas almas. Nas ruas de Alexandria ela caminhou, entre estrelas e números a verdade buscou. Mas o medo e a fé, com ódio e com cruz, apagaram sua luz, negaram sua luz. Hipótese é a última chama que não... Olá. É com muito orgulho e prazer que eu lanço meu mais novo livro, né? A Revolução Ateísta. Esse livro será dividido em vários volumes, né? Esse primeiro volume vai falar sobre uma introdução. Nesse primeiro volume eu falo de vários assuntos, né? O livro tem como objetivo ser algo bastante reflexivo e pensativo, né? O objetivo é desafiar o leitor. O livro fala de questões como política, moralidade e outros assuntos. Basicamente todos os assuntos sobre o ateísmo é abordado no livro. Então eu convido vocês a conhecer o livro, A Revolução Ateísta, disponível em várias plataformas. Que o meu mais novo livro, né? O meu mais novo livro já está disponível, né? Já está disponível para adquirir, né? O meu mais novo livro já está disponível, né? Que é A Revolução Ateísta, e já está disponível para quem quiser comprar, né? Ele está disponível em várias plataformas, né? E agora eu coloquei uma nova plataforma, chama Combo, né? Que é uma plataforma. Eu vou colocar para vocês o link, mas agora está em 3 plataformas diferentes, né? Amazon, Google Books, né? Google Books e esse Combo, né, que acho que o nome é Combo, né, que é uma plataforma internacional, e também em vários formatos, impresso, audiolivro, Kindle e e-book no formato Google Books, né, que você pode ler no browser, no smartphone. Luz contra as trevas jamais vão calar, que sua morte seja um grito no ar. Menos fé, mais razão nunca parar. Eles rasgaram os livros, tentaram sumir com a voz que ousou o dogma ferir. Mas a chama da mente não pode morrer, nos olhos dos livres ela vai renascer. Que parte a última chama queimar. Aqui a pesquisa está dizendo que a maioria não são programadores, então acho que o pessoal do canal até agora não se interessou. Mas como eu estava comentando, existe uma alta escolaridade entre os programadores Java, né? A maior parte tem curso superior. Quando eu fiz essa pesquisa do curso superior, eu tenho um blog chamado Idea Coding Lab. Esse blog tem essa pesquisa lá, né? Eu coloquei lá. Eu fiquei muito surpreso, porque isso muito possivelmente tem a ver com o fato de que a maioria dos programadores Java, eles vieram da universidade. Eu, por exemplo, vim da universidade, né? Eu aprendi a programar Java dentro da sala de aula, dentro de um contexto, né, científico, né? Como engenheiro, eu aprendi a programar Java. E por que eu estou falando isso? Porque eu tenho essa sensação, e eu vou explicar melhor para vocês com a pesquisa que eu fiz aí no grupo Node, né? Node.js é Java.
JavaScript, né? Então, eu tenho a sensação de que o nível de escolaridade no mundo dos programadores, ele está mais correlacionado com o ateísmo e com a religiosidade do que necessariamente a programação em si. Então, a minha previsão, que infelizmente eu não consegui confirmar porque eu não consegui fazer pesquisa no grupo Java, é que no grupo Java nós vamos encontrar um número maior de ateus, né? Entre programadores Java. Só que Java é uma linguagem praticamente morta, né? Java foi uma revolução, né? Os primeiros aplicativos web eram feitos em Java. Talvez, acho que todos lembram daquele copinho girando, né? Do copinho de café girando, né? Que tinha nos aplicativos. Aquilo era Java, né? Basicamente não existe mais. Até algum tempo atrás, o Banco do Brasil ainda tinha um site em Java, mas eu acho que eles também não têm mais site em Java. Só que, curiosamente, se você for no GitHub, o Java está entre as linguagens mais usadas no GitHub, né? Isso é bastante curioso. Eu acho que, em parte, é porque as pessoas ainda estão dando manutenção no servidor Java, né? Porque, às vezes, mudar o servidor é muito custoso. Então, a minha previsão é que, entre programadores Java, que eu não consigo confirmar, a presença do ateísmo e dos agnósticos, do agnosticismo, é muito alta, né? Como esse site, como esse canal é um canal de programação, né, com programação de programadores Java, vou explicar brevemente, eu já falei, então vou repetir. Ateu, ele nega a existência de Deus. Agnóstico geralmente não se posiciona, porque eles preferem mais esperar uma espécie de mais informações. Você pode ser ateu e agnóstico, né? Tem escalas de Ruth Dawkins, que vai de 1 a 7. Então, não é que um seja excludente do outro, né? Você não precisa excluir, né? Eu sou ateu, eu sou agnóstico, né? Não existe essa... Você pode ser os dois, você pode ser ateu ou agnóstico, quer dizer o seguinte, que você pensou no assunto, pensou e achou que não dá para negar não dá para negar nem dizer, né? Ou seja, o ateu é mais a negação, né? É mais a crença mesmo. Eu nego a existência de Deus, é uma crença, né? Acreditar em Deus é uma crença, né? E o agnóstico é aquele que tem um contato maior com o conhecimento, né? É aquele que está mais conectado com a questão, né? Eu me considero um ateu agnóstico, né? No sentido de que eu estudo o assunto, né? Eu tenho livros no assunto. Então, não é que somente eu neguei a existência de Deus, né? Eu era somente agnóstico, né? Antes eu era agnóstico, né? Agnóstico barra ateísta. Só que ao estudar mais o assunto, né? E refletir mais o assunto, eu cheguei à conclusão de que não dá para afirmar a existência de Deus, né? Os cristãos, né? A base dos cristãos, né, que eles afirmam a existência de Deus, é muito fraca, né? A base da existência de Deus do cristão, e nós vamos ver que entre os programadores Node.js, né? Node.js é o JavaScript para criar servidores. Entre os programadores Node.js tem uma alta presença de evangélicos, né? Eu achei isso bem curioso, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, tem uma alta presença de evangélicos dentro dos programadores Node.js. Só que quando você pega isso e coloca no todo, né? Faz a pesquisa usando também grupos de ateus, né? Ou seja, são ateus que estão dentro do grupo, ou seja, programadores dentro do grupo de ateus. Aí o número de ateus dispara, né? Porque assim, se você pegar só dentro do grupo de Node.js, né, e eu vou mostrar para vocês a pesquisa, você tem um alto número de evangélicos. Só que se você pega essa pesquisa e faz ela dentro de um grupo de ateus e agnóstico, né, esse número dispara, como nós vamos ver. Então a pergunta basicamente é essa. Então, para mim, entre os programadores Java, o número de ateu e agnósticos é maior, porque geralmente a escolaridade é maior, mas entre os programadores JavaScript, né, que geralmente é uma linguagem mais informal, né, que você geralmente não faz curso superior, a maior parte, eu dou aula online, né, e eu já recebi vários alunos que vêm para a parte de JavaScript, só que muitos deles não têm curso superior. Ou seja, tipo assim, eles têm curso superior, alguns, mas eles não têm curso superior na área de Java, ou seja, na área de programação, né? Então, muitos deles não têm nem a base, né? Não tem nem o básico do que é programar, né? Eles não têm, muitos deles não têm nem o que eles chamam de estrutura de dados, todo aquele processo que a gente usa em programação. Então a minha, vamos dizer assim, a minha perspectiva, né?
hipótese, né, é de que entre programadores Java, né, que são programadores geralmente que têm um curso superior, você vai ter uma alta taxa de ateus e agnósticos. Entre programadores Java, né, JavaScript, que é programação web, você já vai ter um número maior número menor de ateus e agnósticos, né? Isso aparece numa pesquisa que eu fiz no grupo de Node.js. Infelizmente, existe um tabu, né, na nossa sociedade que você não pode falar de religião, você não pode criticar a religião. Infelizmente, esse tabu limita também, né, e cria uma limitação também para quem quer fazer alguma pesquisa, né? Se você quiser fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre ateísmo e sobre religiosidade, é difícil fazer. O pessoal não deixa dos grupos, né? O pessoal acha que falar de ateísmo e falar o pessoal acha que falar de ateísmo, falar de religião é uma coisa que não pode. Então tem um tabu dentro do mundo da programação e dentro também do mundo da pesquisa, né? É uma espécie de um tabu que a gente criou. A gente criou uma cortina, né? Uma cortina que o assunto é proibido, né? É proibido falar de religião, é proibido criticar, é proibido perguntar, entendeu? É uma coisa assim que ninguém quer falar e é uma coisa. Só que isso tem um custo, né? Para a sociedade, né? O custo tem a ver com a gente ter uma sociedade que a gente não consegue atacar problemas básicos, né? A gente não consegue atacar muitos problemas da sociedade são devido à alta religiosidade, né? Ninguém gosta que fala isso, né? Eu já falei isso com várias pessoas próximas, baseado em pesquisas que eu tenho feito, e as pessoas sempre reagem de forma um pouco negativa, e muitas vezes até fortemente negativa, né? As pessoas não querem ouvir, nem se você disser que você fez a pesquisa, as pessoas querem ouvir, né? De que a religião tem um efeito negativo, de que a religião ela afeta até mesmo a capacidade da pessoa de pensar. No caso dos programadores, eles não precisam lidar com muitos assuntos que os programadores têm que lidar, em geral. Aqui estou falando de programadores web, né? Programadores que fazem sites, né? Programadores contratados, freelancers. Esses programadores geralmente não precisam lidar com questões complexas, filosóficas, né? Então, para eles, manter uma religiosidade não tem um custo tão grande, né? O custo não é tão alto de manter uma religiosidade. O custo seria mais na vida pessoal, né? Na minha visão, né? Agora, para pessoas que trabalham, por exemplo, com teoria da evolução, que trabalham com essas teorias que são atacadas pela religião e pelo cristianismo, especialmente o evangelho, esse tem um custo maior, né? Só que para programadores, né, geralmente, especialmente programadores JavaScript, né, que eu acho que tem o maior número de evangélicos, né, já apareceu uma pesquisa lá, um número altíssimo de evangélicos entre programadores Node.js. Isso tem muito a ver também com o fato de que o Brasil tem sofrido uma forte transformação social, né? E o mundo da programação tem sido um refúgio para muitos jovens, né? Muitos jovens que não conseguem um emprego formal, um emprego com curso superior, eles encontram na programação uma forma de ganhar dinheiro, né? Uma forma de conseguir ter um status, né? E dependendo de como você programar, a pessoa consegue programar até para o exterior do Brasil recebendo em dólar, né? Muitas pessoas fazem isso, né? E geralmente as habilidades que você precisa não são altas, né? E agora com a inteligência artificial, ChatGPT, ficou ainda mais fácil de você ser um programador freelancer. Então isso acaba não exigindo da pessoa uma habilidade mais intelectual, né? Às vezes eu já vi assim, achei que você tem uma lenda, né, de que programadores são mais céticos e coisa e tal. Mas eu vou mostrar para vocês aqui algumas pesquisas que eu fiz aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, que aí a gente mostra um pouco mais de dados aqui, né? A primeira que eu vou mostrar, né, eu vou começar, né? Eu vou começar com essa aqui, né? Eu vou começar né, deixa eu ver se foi. Eu vou começar com vocês com o Quora, né? O que é o Quora? O Quora é um site de perguntas, né? Um site de perguntas, né? Ou seja, é um site que você vai lá, né? E você faz perguntas. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a letra aqui. Aí fica melhor para todos, né? Eu fiz a seguinte pergunta, né? Deixa eu ver se tá bom aí. Não preciso do céu, nem de inferno pra temer. Sou apenas um ser. Olá, vamos fazer uma pequena pausa nesse podcast para lembrar que todos os meus livros estão disponíveis na Amazon, Google Play
E ao comprar os meus livros, você dá um suporte ao meu trabalho. Esses livros estão disponíveis em vários formatos, como e-book, Google Book, como audiolivros. Então, audiolivros é uma excelente opção. Você pode ouvir o livro enquanto você caminha. Então, você oferece seu suporte comprando meu livro na Amazon, Google Play ou formato audiolivro, qual for a sua preferência. Então, vamos continuar assistindo o show. Tentando entender e o pensamento me faz viver. Estou tão cansado de culpas, de pecados que não são meus. Eu sei, mas o que posso fazer? Preciso de espaço pra ser. Me deixe viver. Eu fiz a seguinte pergunta para o pessoal, né, do site Quora. Ateísmo e programação. Programadores são mais céticos, né? Ou seja, são mais céticos, né? E o Antônio, né? O Antônio respondeu. O Antônio é técnico de processamento de dados, desenvolvimento de software, né? Ou seja, ele, na verdade, tem esse pessoal que trabalha com processamento de dados, muito possivelmente data science, essas coisas, né? Alguns sim, outros não. Minha experiência indica que os mais céticos se tornam bons programadores mais facilmente. O que eu concordo, né? Eu concordo plenamente com o que ele disse. Porque, assim, o que eu tenho visto, né? E é uma crítica que eu tenho feito aos programadores, é que muitas vezes os programadores, eles não querem aprender o conceito, né? Eles querem aprender as regrinhas, né? Eles querem aprender, tipo, uma fórmula mágica que você faz programas de computador. Só que eles se tornam programadores mesquinhos, né? Porque, inclusive, quando eu comecei a programar no meu pós-doutoramento Java, né, eu já tinha experiência com programação, JavaScript no meu pós-doutoramento. Eu lembro que eu assisti vários vídeos do YouTube, né? Eu lembro que os instrutores, eles entregavam os códigos prontos, mas eles não explicavam como que eles faziam aquele código, né? Era uma coisa meio que mágica, né? E nos meus cursos, quando eu tentei explicar para as pessoas conceitos de programação, você vê uma certa resistência, né? Então, o ceticismo, né, no mundo da programação, ele não é uma regra. Então não existe uma regra. Não existe uma regra cravada, né, de que todos os programadores serão céticos, né? Mas é improvável que a maioria seja cética, porque teria de ser uma autoconcentração dessa característica em apenas um professor. Mas é improvável que a maioria seja cética, né? A esmagadora maioria das pessoas não são céticas, né? Eu até acredito que existe um índice maior de ceticismo entre programadores, mas assim, eu realmente também não sei, né? Eu não achei muitas pesquisas, né? Eu falo de pesquisas mesmo, né? Pra gente fazer pesquisas mesmo. Então, assim, então é difícil dizer, mas eu acho, a questão é que programador em geral são gatos solitários, né? Porque muitos deles, eu, por exemplo, trabalho mais de casa. Muitos programadores não precisam ficar indo em laboratórios físicos, porque é tudo online, né, tem muito trabalho de home office, né, não tem muita necessidade de estar fisicamente, então isso acaba, acho que até dificultando às vezes, né, se você pensar, se você quiser pensar, por exemplo, pensar se você quiser pensar, por exemplo, em termos de interação, né, que às vezes para você poder ver, por exemplo, se o seu colega é ou não mais cético ou menos cético, isso acaba tendo uma dificuldade maior, né, porque pelo distanciamento, muitas vezes, que é online, né. Então, o segundo, né, o Edson, né, programadores são pessoas e assim como as pessoas existem vários tipos de programadores, né? A maioria dos programadores apenas segue uma receita como as demais profissões, né? O que eu concordo plenamente, né? Os bons programadores tendem a ser mais longe, tendem a ver mais longe e podem se tornar mais céticos, né? Mesmo principalmente quando vem os mesmos repetidamente, né? Eu fiz a pergunta sobre cético, né? Não fiz a pergunta sobre ateísmo, né? Porque geralmente o ceticismo, né? As pessoas mais céticas tendem a ser ateias e agnósticas, né? Existe até alguns estudos que mostram, né, alguns traços de personalidade que estão mais relacionados com o ateísmo e o ceticismo, né? Então, ou seja, sou ateu, né? A esquerda, o Ricardo, né, falou, sou ateu, programador, analista de sistemas e cético, mas não vejo essas características como sendo interligadas, né? Talvez o ceticismo real leve ao desenvolvimento do ateísmo, né? Ou seja, o ceticismo real, né?
Mas não vejo nenhuma relação entre programador com o resto da coisa, né? Eu acho que, na verdade, isso tem a ver com o fato de que programação não exige necessariamente que você entenda o que você está fazendo, né? Você deve lembrar a gente tem que lembrar que existe programação, o mundo da programação focado para pesquisa, né? Que é o meu caso, né? Eu sou programador pesquisador, né? Ou seja, eu venho do mundo da pesquisa com doutorado, mestrado, então assim, eu sempre programei para pesquisa e tem a programação para resolver problemas, né, que são desenvolvimento de sites, por exemplo, pessoas que desenvolvem sites, pessoas que criam aplicativos web. Esses aplicativos geralmente não exigem muito ceticismo, né, que geralmente quando a gente fala de ateísmo, diagnósticos, né, desses grupos, a gente fala de um certo nível de ceticismo que não é necessariamente uma regra, né? Então, vamos ver aqui o próximo aqui. Então, é, ah, eu sou ateu e programador e nunca notei qualquer relação, né? O Danilo Anjo, né? Assim, é exatamente isso que eu queria entender, né? Se existe qualquer relação. Então, aqui acabou, né? Acho que não teve mais resposta. Eu vou deixar para vocês saberem, mas tem uma postagem de blog que eu já fiz aqui, já está disponível. Então, né, para a gente poder resumir, não existe, né, pelo menos as pessoas não dizem em geral que tem essa relação, né? Eu também acho que não necessariamente, às vezes eu acho que sim, na minha visão, que baseado nos meus livros, baseado nos estudos, coisa e tal, é de que o ateísmo está mais relacionado com o fator social, né? Ou seja, o todo, né? O sistema educacional, o ambiente que você está, né? Que se é um ambiente, por exemplo, que te empurra a acreditar em certas no Brasil existe uma tendência forte de empurrar as pessoas para o cristianismo, né? Isso é uma tendência forte, né? A falta de exposição com outras formas de religião, a dificuldade de lidar com religiões diferentes, né? A gente vê no Brasil basicamente é só o cristianismo que faz propaganda. Pelo menos eu nunca vi, pelo menos onde que eu moro, ou locais pequenos, eu nunca vi, por exemplo, um panfleto de uma outra religião africana, budista, coisa e tal. É sempre aquele pastor dizendo que Jesus vai voltar, de que você tem que se preparar para o retorno de Jesus. É sempre o mesmo tipo cristão, né? Você não vai ver outros tipos fazendo. E vem o fato de que o Brasil tem um histórico de péssimo sistema educacional, né? Então acaba que a religião acaba monopolizando esse grupo, né? Agora vamos ver, né? Agora para a gente poder, vamos ver agora a pesquisa do Facebook, né? Essa pesquisa do Facebook que eu fiz aqui, ela foi feita no grupo Node.js, né? Deixa eu conferir se vocês estão vendo aqui. Essa pesquisa que eu fiz aqui, ela foi feita no grupo Node.js, né? Node.js é um conjunto de aplicativos, né? Melhor dizendo, o Node.js é uma biblioteca, é uma plataforma, como se quiser, para desenvolver aplicativos web, né? Para você fazer o servidor, né? O servidor. Geralmente o servidor era feito em PHP, né? Mas com o tempo o Node.js surgiu como uma opção. O Node.js foi desenvolvido pela Google, né? Com a Google nesse sentido, ela fez muitas revoluções importantes na parte de aplicação web. E você consegue criar servidores, né? Servidor é aquilo que roda o programa no background, né, que a gente chama de back front-end, né? É o back-end. É aquela parte onde que você não vê, né? Não tem interface, ela é a parte que interage com o hardware, né? Que você não vê, chamado de back-end. Então, o Node.js é para poder conversar com o back-end, né? Conversar com a parte que traz o computador. O Node.js é feito em JavaScript, né? Então, foi uma revolução. A revolução foi essa, porque antigamente você tinha de ficar programando em várias linguagens diferentes, né? Você tinha de dominar várias linguagens. Então você tinha o programador back-end e tinha o programador front-end, né? Eram dois programadores diferentes, né? Então um se especializava em criar servidor e o outro se especializava em criar a frente, né? A casca do seu programa, a frente do programa. E aí a pesquisa foi, né? Só que o número de respondentes que é muito baixo, né? São apenas 6 respondentes, né? Muito baixo, né? Não dá nem para poder, acho que não dá quase nada, né? Mas aqui apareceu o seguinte, que apareceu o número de evangélicos, 50% de evangélicos e 16% de católicos, né? O que quer dizer o seguinte, que quase 70%, quase 70% são cristãos, né? Um número, inclusive, acima do número, inclusive até curioso, né? Que o número está acima
Não, ele está um pouco abaixo, né? Que a média nacional é de 80%, né? A média nacional é de 80%. Então aqui você tem talvez um número. Ele tá um pouco abaixo então, assim, dá para você concluir, né? Mas a amostra é pequena, né? A amostra não é grande, mas dá para você concluir que tem sim um número de ceticismo maior entre os programadores Node.js, né? Não é uma coisa assim assustadora, tá mais ou menos ali mais ou menos ali no valor, mas o que chama atenção são os evangélicos, né? O número de evangélicos, 50%, que é mais ou menos o dobro da população, né? E você pode perguntar, Jorge, qual que seria a explicação para isso, né? Primeiro que a amostra é pequena, então eu já tentei aumentar a amostra, fazer mais pedir, tentei postar novamente para ver se vocês respondiam, mas eu não consegui. Mas uma explicação para isso é que, como eu expliquei anteriormente, o mundo da programação web, né, que é JavaScript, ela geralmente não existe curso superior, né? A Google, por exemplo, recentemente, né, não exige mais curso superior, né? A Google exigia curso superior, agora não exige mais. Então, assim, o mundo da programação ele tem sido um escape, né, para muitas pessoas de baixa renda. Não existe curso superior para você programar web. Tem uma demanda cada vez maior no Brasil por programadoras. Tem uma quantidade massiva de jovens aprendendo a programar no Brasil. É um mercado que está crescendo. Então, os evangélicos, muito possivelmente, é porque baixa escolaridade mesmo, sabe? Porque muito possivelmente não tem curso superior, né? E acaba que o programador, em geral, ele não ganha tanto dinheiro assim, né? Tem assim, no mundo da programação, tem uma piada que a gente faz, né? Essa piada vem dos Estados Unidos, né? Ou seja, uma piada internacional, na verdade, não somente do Brasil, que o programador, ele programa para pagar peanuts, né? Pagar amendoim, né? Para poder programa por amendoim, né? Que é peanuts, né? Que é basicamente essa, que o programador, no Brasil a gente fala que o programador trabalha para comer, né? Por, por incrível que pareça, a habilidade de programação não é uma habilidade cara. E agora com o chat GPT, né, o pessoal ficou louco, assustou, ficaram assustados que o chat GPT, na verdade, eu não acho que ele seja uma ameaça, né? Muitos programadores estão assustados com o chat GPT, muitos deles veem o chat GPT como uma ameaça. Mas eu não acho que. Deixa eu ver como é que tá o nosso enquete aqui. Mas eu não acho que o ChatGPT seja uma ameaça, né? O ChatGPT, na verdade, ele vai ajudar, né? Mas é fato que o que os programadores antigamente faziam, né? Muitas das atividades que os programadores faziam, né? Muitas atividades. Até agora a enquete, né, só tem não programadores, né? Muito somente são os grupos de ateus que eu fiz a divulgação nos grupos de ateu, né? Então acaba assim que as habilidades e o treinamento exigido em outras áreas, né? Eu queria muito ter feito essa pesquisa com Java, né? Infelizmente eu não consegui fazer. O pessoal do grupo não permitiu, né? Mas então muito possivelmente o que a gente vê aqui, lembrando que esse grupo aqui eu fiz a pesquisa dentro do grupo de Node.js. Então, isso aqui, se você for pensar em termos de estatística, né, em termos de amostragem, essa amostragem ela é bastante viesada, né? Elas são os programadores de Node.js, né? Elas não são pessoas que o Brasil tem um número enorme de pessoas, na minha opinião, que não sabem que são ateus, né? Porque como não existe uma discussão, não existe um tabu fala sobre o assunto. Eu mesmo só me declarei como ateu tem 2 anos, 3 anos que eu me declarei como ateu. Mas eu acho que quando eu olho para trás, eu sempre fui ateu, né? Olá, vamos fazer uma pequena pausa nesse podcast para lembrar que todos os meus livros estão disponíveis na Amazon, Google Play, e ao comprar os meus livros, você dá um suporte ao meu trabalho. Esses livros estão disponíveis em vários formatos, como e-book, Google Book, como audiolivros. Então, audiolivros é uma excelente opção. Você pode ouvir o livro enquanto você caminha. Então, você oferece seu suporte comprando meu livro na Amazon, Google Play ou formato audiolivro, qual for a sua preferência. Então, vamos continuar assistindo o show. Eu falava que era agnóstico, até algum tempo eu não respondia a pergunta, eu esquivava a pergunta, não queria falar do assunto, ou seja, simplesmente não me envolvia. Depois eu comecei a me definir como agnóstico, né, barra ateísta, e posteriormente eu comecei a me declarar como ateu mesmo, né, e o motivo que eu não me declarava como ateu antes era porque eu tinha muita desinformação sobre o ateu, né, existe
uma aura negativa em torno do ateísmo que é real, né? O ateu é visto como uma pessoa é, o ateu é visto como uma pessoa agressiva, né? O ateu é visto como uma pessoa que não respeita a religião, né? Eu lembro que eu falava quando eu comecei a falar que era ateu, eu falava assim, da seguinte forma: eu sou ateu, mas eu respeito todas as religiões, né? Olha que engraçado, eu falava, eu sou ateu, mas eu respeito todas as religiões, né? Isso, na verdade, era uma forma de compensação, né? Eu parei de falar isso, não falo mais isso, né? Existem várias coisas que eu não falo mais, por exemplo, recentemente eu estava conversando com uma amiga minha canadense, né? Uma conhecida canadense, jogava xadrez online, e era cristã, né? E eu puxei assunto com ela, e ela veio com aquela conversa de cristão, né, de crente, de que Jesus é uma figura magnífica. Eu não tenho mais rodeio. Eu falo na lata agora. Jesus é uma figura insuportável, né? Muito possivelmente, Jesus não era esse cara, sabe? Né? Existe o Jesus vendido pela Igreja Católica, né, pelo cristianismo, e o Jesus que você encontra na Bíblia, né? Jesus tinha ódio de ateu, mulheres, né? Jesus não era essa figura que a igreja. Inclusive, eu assisti um filme ontem, chama Ágora, né? Que é sobre como os cristãos destruíram a biblioteca de Alexandria, que era uma biblioteca muito rica, né? Então, pra gente não perder o assunto aqui, entre os programadores do Node.js tem uma alta presença de evangélicos e uma baixa presença de cristão, mas nos católicos em geral tá dentro ali do esperado. Mas aí agora eu fiz uma segunda pesquisa, né? Nessa segunda pesquisa, eu tentei entender o mundo dos ateus. Só que nesse caso, eu fiz a pesquisa dentro de um grupo de ateísmo, né? Esse grupo é Cientistas Sem Religião, né? Que é um grupo meu. O outro não, o outro é de outras pessoas, né? Esse grupo meu especificamente, eu fiz a pesquisa dentro dele, mas esse grupo tem um alto número de ateu. Então, se o grupo anterior ele era viesado para programadores de Node.js, que é JavaScript, esse grupo aqui é viesado para agnósticos, ateus. Então, só que eu pedi para somente os programadores responderem. Só que não tem como eu controlar, né? Não tem como checar, igual cristão, né? Se a pessoa fala que eu sou cristão, não tem como você negar, né? Eu já vi pessoas criticando pesquisas sobre cristianismo. Eu já vi pessoas falando que, mas eles não são cristãos de verdade, né? Mas eu perguntei à pessoa, mas como que eu vou saber, né? Se uma pessoa me fala que é cristão, ela é cristão. Eu não posso dizer para a pessoa, você não é cristão, né? Não existe isso. Os cristãos fazem muito isso, né? Então, quando você vê uma pesquisa que mostra que os cristãos, por exemplo, você pegar algumas pesquisas sobre violência, agressividade, e você consegue mostrar que tem um alto índice de agressividade dentro de países cristãos. Países mais cristãos são mais agressivos, né? Com mais violência. Eu fiz uma sobre feminicídio, né? Os estados brasileiros bolsonaristas são estados com maior número de feminicídios. O bolsonarismo é nacionalismo cristão. São os cristãos envolvidos com política, né? Geralmente são grupos pentecostais, neopentecostais. Então, aí eles respondem como, mas eles não são cristãos de verdade. A pergunta é, como que eu sei que é um cristão de verdade? Não tem como, né? A Bíblia fala que haverá o falso profeta, o falso cristão, mas ela não diz nada. Nesse filme que eu acabei de ver agora, chamado Ágora, lá o pessoal gritou, mas eu sou cristão que nem você, né? Aí no final quem ganhou era o cristão que tinha a violência do lado dele, né? Porque ele era o chefe de todos os cristãos malucos lá, e o cara teve que de ajoelhar na frente dele, porque quem manda é o cristão que tem poder, né? Não tem nada a ver com quem é cristão de verdade, quem é cristão. Então, assim, no caso dos programadores também, não tem como eu dizer quem é um programador. Então, eu tentei dizer aqui, programador é aquela pessoa que programa o computador, seja para pesquisa, seja para trabalho, né? Geralmente, eu sempre programei para pesquisa, né? E geralmente, mas tem um número enorme de programadores que são programadores web, né? Que esse programa para motivo de trabalho, né? Então, nesse caso especificamente, nós tivemos mais da metade de ateus, né? Mais da metade de ateus, mas eu também compartilhei essa pesquisa simultaneamente, né? Porque dá para você compartilhar simultaneamente. Só que simultaneamente eu espalhei essa pesquisa em grupos de programadores, inclusive programadores Node.js, né? Infelizmente eu saí do grupo Java porque eles não me deixavam publicar essa pesquisa. Eu achei isso errado, né? Porque eu não gostei desse negócio de não permitir, porque é importante poder fazer a pesquisa. Se eu tô no grupo, eu não posso fazer uma pesquisa, não vou ficar, né? Eu fico nesse grupo para fazer pesquisa, coisa e tal. Então eu não consegui fazer no grupo Java, queria muito ter feito no grupo Java, mas eu consegui fazer no grupo Node.js, 2 grupos Node.js e um grupo JavaScript, né? Mas são grupos pequenos, né? Infelizmente, né? Eu queria ter feito um grupo grande, né?
Mas, em geral, o número de ateus ficou em 50%, né? Mais de 50%. O número de agnósticos ficou em 18%. Católicos e evangélicos ficou em torno de mais ou menos no mesmo número, né? Engraçado que nesse caso, né? Que curioso, né? Nessa pesquisa especificamente, o número de católicos e o número de católicos evangélicos ficou bem baixo, né? Lá no grupo Node.js, né, que eu havia feito, você viu que o número chegou a ter quase 50% de evangélicos, né? Nesse caso, o número de somando católicos, né, que são os cristãos, né, católicos e evangélicos são os cristãos, o número não chega nem a 30%, né? O número chega a 30%, né? É um número bem baixo, né? É curioso que esse número é mais ou menos esse número ainda está abaixo de pesquisadores, né? Eu cheguei a fazer essa mesma pesquisa dentro de grupo de pesquisadores. É bem curioso isso, né? É uma pena que não dá para fazer essa pesquisa, que não dá para fazer essas pesquisas sem você ser excluído dos grupos, né? Eu já fui excluído de vários grupos para fazer essa pesquisa, né? É uma coisa triste, né? Eu fui excluído de grupo da CAPES, né? Por fazer pesquisa. É, é uma coisa triste falar isso, mas é uma pena, porque seria muito legal poder aprender mais sobre a religiosidade, o ateísmo dentro de certos grupos bem específicos, né? Nesse caso, eu tô mais interessado, dentro especificamente dos programadores, né? Quais que seriam? Acabou que não compartilhou a tela com vocês aqui, né? Eu não sei se vocês viram, mas deixa eu compartilhar aqui, porque que assim eu acabei não compartilhando a tela com vocês, deu algum problema, mas eu vou compartilhar só para vocês poderem ver, né? Tá vendo? Deu em torno de 50% de isso aqui, lembrando, esse aqui é um grupo um grupo viesado, né? Ou seja, esse é um grupo de ateus, agnósticos e mais. Só que eu tentei compartilhar ao mesmo tempo, simultaneamente, em vários grupos de programadores, né? Que assim eu tentaria fazer o viés dela virar um pouco, né? Mas ela tá com viés, né? O anterior estava com viés para Node.js, né, que eu fiz anteriormente, Node.js, e esse está com viés para ateus e agnósticos, né? Como eu disse, eu tentei pedir para somente os programadores responderem, né? Mas não tem como, por exemplo, verificar, né? Ou seja, não é uma coisa que dá para ir lá e verificar, né? Especialmente porque seria um pouco até errado, talvez, não, talvez validar um programador seria mais fácil que validar um cristão, né? Porque um cristão você não sabe o que é um cristão, né? O livro do Rousseau, né? Bertrand Rousseau, ele começa perguntando isso, o que é um cristão, né? E ele define o cristão, ele falou que é difícil definir o cristão. Então ele falou assim, para mim, cristão vai ser pessoas que acreditam, ele colocou, acho que foram três critérios para definir um cristão. Porque os cristãos não conseguem definir o que é um cristão. Você não vai conseguir perguntar para um cristão o que é um cristão. O máximo que ele vai dizer para vocês é aquela pessoa não é um cristão, né? É um truque bem comum, né? Quando alguém faz besteira, mas ele não é um cristão de verdade. Mas ele não define o que é um cristão. Então, Bertrand Rousseau definiu um cristão com 3 parâmetros, né? Um parâmetro que ele acredita na ressurreição de Jesus, né? Que é um parâmetro que acredita na ressurreição de Jesus. O segundo parâmetro que ele acredita na imortalidade, né? Que o cristão ele é imortal, né? Ele acredita que ao virar cristão, aceitar Jesus, a morte é apenas uma ilusão, então ele continua vivendo para sempre. E teve um terceiro critério que eu não me lembro qual era o terceiro critério, mas Rousseau usou 3 critérios para definir um cristão. Então, um é acreditar em Jesus, na ressurreição de Jesus, né? A segunda é acreditar na imortalidade, que a vida é apenas a passageira, que nós somos imortais. Primeiro, se você for cristão, você é tecnicamente um Highlander, né, imortal, né, a imortalidade. O outro critério eu não lembro, mas está no livro do Rousseau, né, Por que não sou cristão? Só que no caso dos programadores, acho que seria mais fácil definir um programador do que definir um cristão, né? Porque um programador, tecnicamente, é alguém que trabalha com código, né? Não é tão fácil mesmo, porque aí, mas resumindo, porque assim, aí você vai ter que ver um programador, alguém que trabalha com código quantas horas por dia, por exemplo, seria um programador, seria uma pessoa que trabalha com programação como hobby, um programador? Não sei. Então, por que eu estou dizendo o seguinte, que essa aqui é uma autodeclaração, né? Eu pedi para as pessoas fazerem uma autodeclaração se elas seriam ou não programadoras. Então, daí a definibilidade. Porque essas pesquisas não são fáceis de fazer, né? Essas pesquisas são bastante difíceis, porque é uma coisa de autodeclaração, né? A pessoa que declara. Então,
Basicamente é isso. Então, eu encontrei, para fechar, né, para a gente partir para a etapa final, né, eu quero mostrar para vocês rapidamente, né, para a gente fazer o fechamento. Eu já estou indo para o encerramento. Lembra que tinha um convidado hoje e o convidado teve um imprevisto, né? Ele acabou não podendo vir, né? Vamos ver aqui. Acho que deu um problema aqui. Acho que é esse aqui, ó. Vamos ver se vai dar. Foi, né? Esse site aqui, né? Esse site, na verdade, é o meu blog, né? É o blog Mente Ateísta. Para caso vocês tenham interesse em seguir, chama Mente Ateísta aqui, ó. Mente Ateísta. Eu aceito publicação de outras pessoas. Se vocês quiser compartilhar a sua experiência, por exemplo, se você for um programador e quiser compartilhar a sua experiência, tem sempre o convite, né? De vocês escrever para o blog, tem como submeter. Aqui tá todo o material que eu discuti com vocês, tá? A pesquisa, né? Tem um link aqui que vocês podem ir lá e participar se vocês quiserem. Tá aqui algum corte da pesquisa. E a pergunta é essa, né? A questão do ceticismo entre os programadores. Esse blog aqui, né? Ele conta com eu estou publicando, inclusive, mais de uma vez por dia, né? Às vezes, como eu estou lendo bastante no momento, lendo o livro do Rousseau, eu vou lendo, né? Eu vou lendo e vou escrevendo, né? Eu vou lendo e vou escrevendo. Então, para você que é programador de computadores e se interessa pela religião, pela religiosidade, eu acho extremamente importante que as pessoas o façam, né? Eu acho uma coisa muito importante que a gente. Eu acho muito importante que a gente vença esse tabu, né, de que religião é uma coisa. Porque existe uma coisa, é um paradoxo, né? Porque se você conversar com um religioso, ele vai geralmente dizer que religião é uma coisa privada, né? Ele vai te dizer que é uma coisa que não tem que falar em público, mas quando você olha, a religião está em público, né? Ela tem Bíblia nas escolas, as pessoas estão o tempo inteiro falando de Deus, as pessoas estão o tempo inteiro falando com orações. Então, assim, é uma coisa que não bate, né? Porque de um lado eles exigem que eles exigem que a religião seja privada, mas de outro eles não fazem nenhuma questão. Não acho que aqui eu estou falando de cristão, né? Cristianismo, né? Que o Brasil é um país cristão. Então, quando eu falo de religião, eu estou falando de cristão, de crente, né? Como o Brasil é um país cristão, a gente então assim, quando eles falam de a religião é uma coisa privada, fé é uma coisa privada, o que tem de errado com a fé? Não tem nada de errado com a fé. Isso, na verdade, é o truque, né? A gente chama de a falácia do espantalho, né? A falácia, inclusive, eu tenho vários livros sobre falácia, tem um livro sobre falácia, na verdade, né? E essa é a falácia do espantalho. Porque, na verdade, o que acontece? A religião não é uma coisa privada, né? Ela está na política, né? E quanto mais a gente falar, né? Na verdade, a gente em geral, né? Porque o nosso sistema educacional, ele não quer falar de religião, né? Ele não quer tratar de religião, ele quer ensinar religião, né? Nós vemos, por exemplo, Bíblia nas escolas. Quando eu estudei no ensino fundamental, tinha orações, as professoras rezavam. Não era obrigatório, eu nunca fui coagido, né? Mas tinha sim as orações. Parece que agora não tem mais, mas a Bíblia continua, né, na escola. Então, se de um lado eles argumentam que a religião é privada, de outra você tem o fato de que a religião está em todos os pontos, né? Crucifixo, tem os crucifixos nos tribunais, tem a Bíblia nas escolas, tem as pessoas o tempo inteiro falando de fica com Deus, graças a Deus, que Deus te ajude. Ou seja, existe um que chama de o proselitismo cristão, né? O proselitismo, ele está em todas as partes. Então, por isso que eu acho importante que todas as pessoas, todos os profissionais, né? Eles pensam, eu mesmo comecei a pensar sobre a minha religiosidade somente há 2 anos, 3 anos, porque eu queria evitar conflito, né? Hoje é óbvio que eu não quero conflito com ninguém, né? Mas eu não deixo de falar mais por medo de conflito, né? Eu não quero conflito, eu não quero. Deixa eu só dar uma última olhada aqui na enquete, né? Antes da gente fechar, porque eu tô fechando, né? Vou dar uma última olhada aqui na enquete, né? Para ver como é que ficou, né? Para ver como é que ficou. A participação hoje não foi tão grande, né? Esse canal, quase nunca faço live nesse canal, mas teve a única resposta, não, teve 3 respostas, né? Interessante. Nenhuma delas são programadoras, né? Acabou que eu fiz essa live pensando em
programadores, né? Como público-alvo de programadores e no final não apareceram, né? Essa que é o problema, né? Porque os ateus são engajados, né? Eles querem falar, eles querem tocar no assunto, eles querem. Agora, as outras pessoas, elas não têm nenhum interesse, né? Eu chamei isso no meu livro de analfabetismo espiritual, né? A gente vive o analfabetismo espiritual. As pessoas não querem falar de religião, né? As pessoas, elas aceitam o cristianismo, né? É a religião que elas Luiz Dawkins fala isso, né? Que a religião, Deus é tão bom que ele fez com que aonde que você nascer é a religião certa, né? Aí assim, as pessoas não querem falar, elas têm medo, né? É difícil saber o motivo exato, né? Por isso que eu acho importante a gente falar, né, do assunto, né? A gente tocar no assunto. O motivo que eu fiz a live nesse canal, infelizmente não apareceu nenhum programador, né? Mas é curioso, porque essa não é a primeira vez, né? Eu fiz uma outra live no outro canal para pesquisadores, né? Não apareceu um único pesquisador, todos eram ateístas, né? Ateístas, agnósticos. Então, assim, às vezes é curioso, né? Como que você tenta fazer uma live focada em um grupo, né? Como pesquisador, que eu já fiz, e também não apareceu nenhum pesquisador. Outra eu fiz, essa eu tô fazendo para programadores, também não apareceu nenhum programador, mas como ele vai ficar disponível, essa live vai ficar disponível em um site de programadores, né? É possível que a live apareça para eles aí depois, né? Eu também divulguei, eu divulguei divulguei essa live no meu canal, não no canal, no meu curso Udemy, né? Udemy, eu tenho vários estudantes, eu tentei divulgar entre eles também, mandei um link para esses estudantes. Fiquei até com medo que a plataforma ia complicar minha vida, porque as regras que é para fins educacionais, né? Eu considero para fins educacionais, mas vai que a plataforma implique comigo, né? Mas eu enviei, né? Mandei acho que, na minha opinião, falar de religião, falar de ateísmo é um tópico educacional. Deveria ser um tópico educacional. A educação espiritual, né? A educação religiosa, mas que eu não estou falando de educação religiosa no sentido de confessional, não no sentido de ensinar cristianismo, ensinar uma fé. Eu falo assim, da pessoa aprender a refletir sobre a religiosidade, ou a falta dela, né? Às vezes, uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, né? Que, em geral, o ateísmo, em geral, não digo todos ateus, mas em geral o ateísmo não é uma negação da religião por si, né? Tem o antiteísta, né? O antiteísta ele é um pouco mais forte com relação à religião, mas o ateu, em geral, é simplesmente a pessoa que não acredita em Deus. Então, muitos ateus convivem, inclusive, no meu outro canal, né? No meu outro canal, que é parte desse podcast Mente Ateísta, teve a Glorinha. A Glorinha falou que convive muito bem com a Glorinha Maté, participa de associação, está mais de 10 anos no ativismo ateu do Brasil. E ela comentou que ela convive bem com religiosos, né? Falou que ela vai às igrejas. Então, assim, não é uma regra genérica de que todos os ateus têm essa repúdia de religião. Eu não tenho repúdio de religião. As pessoas podem achar que eu tenho porque eu faço piadas, eu critico, mas isso não é repúdio, né? O motivo que eu faço é exatamente para poder levar as pessoas a pensarem, né? A religião, não dá para você levar a religião a sério, né? Porque a religião não é um assunto sério, né? Eu digo assim, a religião no sentido coletivo, né? Porque o conhecimento religioso coletivo é pobre, é um conhecimento pobre, tosco, né? É o que o Rousseau falou, né? Rousseau, no livro dele, Por que Não Sou Cristão, né? Que eu estou lendo agora. E Rousseau fala que Rousseau escreveu isso há mais de 100 anos atrás, né? Então Rousseau foi aqui em 1930, 1922, no contexto europeu, né? Que a pessoa não é cristã porque ela foi levada ao cristianismo pela lógica, né? Ela não foi levada à religião, ao cristianismo, porque ela foi explicada, ela foi convencida, ela foi apresentada as lógicas, né? A pessoa virou cristã porque ela nasceu em uma família cristã, né? E o que a pessoa faz é dar continuidade àquilo, né? Ela dá continuidade ao processo de fé. Então, esse processo de desconstrução da religião, ele é um processo que atualmente é feito individualmente. Em geral, cada pessoa faz a desconstrução dela. Mas esse processo deveria ser feito coletivamente, né? E às vezes nem precisaria de você fazer esse processo, né? Só o fato de você evitar
que as escolas sejam instrumentalizadas, que o sistema educacional seja instrumentalizado para divulgar a religião, já seria um passo muito grande. Não precisaria de fazer nada, não precisaria de fazer um processo de entre aspas, converter ao ateísmo, né? Não faz sentido falar de converter para o ateísmo, mas não havia nenhuma necessidade de fazer qualquer divulgação. Era só a gente proteger o sistema educacional para que ele não sirva de plataforma para divulgar a religião, né? É isso, pessoal. Eu fico por aqui, né? Eu agradeço a todos pela atenção. Lembrando que tinha um convidado hoje, mas o convidado ele teve um contratempo, né? Não deu para ele aparecer. E é uma pena que não tenha aparecido programadores, né? Eu gostaria muito de ter ouvido, né, o que os programadores teriam a dizer. Religião é um daqueles assuntos que as pessoas geralmente falam, geralmente tem um tabu que não pode falar, né? Então, assim, é isso aí, pessoal. Um abração a todos e para quem vai ver o vídeo no futuro, pode deixar comentários que eu respondo. Podem, por exemplo, na descrição do vídeo tem uma coleção de livros que eu publico, né? Eu tenho mais de um livro, tem um livro mais recente que foi A Revolução Ateísta, e o livro é um pouco mais filosófico, né? Então, para quem é programador e quer, por exemplo, pensar sobre a sua religiosidade, que eu acho importante, independentemente né, de qualquer coisa, eu não posso dizer que você vai virar vai virar um melhor programador, né? O mundo da programação, eu não acho que ele seja tão dependente da religiosidade quanto o mundo da pesquisa, né? Mas eu acho que pode fazer com que você seja uma pessoa talvez até mais feliz, né? Os cristãos não gostam que a gente fala isso, mas tem pesquisas que apontam isso, né? A tensão que o cristianismo tem com a sexualidade, a tensão que o cristianismo tem com os pecados, né? Toda aquela coisa do cristão temente a Deus, né? Isso tem efeito psicológico nas pessoas. Então é isso aí, pessoal. Convite para ler meus livros. Um abraço a todos. Olá, você acabou de ouvir mais um episódio do meu podcast Mente Ateísta. Nesse episódio eu espero que você tenha aprendido bastante. Eu gosto sempre de lembrar que os meus livros estão todos disponíveis na Amazon, no Google Play e em várias plataformas. Eu também gosto de lembrar também que esse podcast está disponível no YouTube, para quem prefere o YouTube. E o YouTube permite que eu poste episódios extras. Então, você pode acompanhar o meu podcast Mente Ateísta no YouTube, onde você poderá encontrar todos os episódios arquivados por um período de mais de 3 meses. Também poderá acompanhar episódios extras. Então, sugiro que você compartilhe com amigos, com ateístas ou com pessoas que se interessam pela causa ateísta no Brasil. Como sempre, se você conhecer alguém que possivelmente tem interesse em participar, tem interesse em ter uma conversa, em ser entrevistado e falar sobre o ateísmo no Brasil, meu podcast está aberto para possíveis convidados.